perguntar uma coisa, eu acompanho o Nando Moura também, eu sou inscrito no canal dele lá e vejo que ele faz alguns vídeos sobre as coisas que você fala, assim, frequentemente, né? E o argumento que ele usa é que você tá sendo usado pelo bolsonarismo pra falar o que eles gostariam de falar, mas sabem que não podem porque serão punidos. Então eles te jogam na frente e deixam você apanhar. Você concorda com isso? Pois é, eu sou usado pelo bolsonarista e tô aqui. Acabei de elogiar uma política pública do Lula. Que bolsonarista ia aceitar alguém elogiando o Lula? Eu elogio várias coisas que o Lula tá fazendo quando ele tá certo, entendeu? Então, é que as pessoas não conseguem entender que o meu posicionamento político é independente. Eu não sigo um grupo, eu não sou servo do Bolsonaro, nem servo dos globalistas, nem servo do comunismo, nem servo do PT, nem servo de ninguém. Eu sou servo de Deus. Eu tenho os meus princípios, eu tenho minha visão de mundo e o que eu acho que é certo e que é errado. Então, quando eu defendo o Bolsonaro da cassação, eu defendo porque a cassação tá errada. O Bolsonaro ele foi cassado porque ele desconfia das urnas. Esse foi o motivo que eles deram para cassar o Bolsonaro. Foi uma entrevista com embaixadores onde ele mostrava as incertezas e inseguranças que ele tinha em relação às urnas. Que é direito do Bolsonaro ter esse posicionamento político. Ele era a porra do presidente, ele tinha direito de convocar os embaixadores. O próprio membro do TSF, acho que o Dias Toffoli, fez uma convocação de embaixadores também na época das eleições. Só que para falar de como era segura as urnas. Uhum. A Dilma fez uma convocação na época do impeachment para conversar com embaixadores para falar sobre o nosso sistema eleitoral também. Nada aconteceu com ela por causa disso. Então por que eu vou aceitar que aconteça uma arbitrariedade, uma perseguição política sobre o Bolsonaro? Significa que eu tô aceitando que não existe mais país. É isso que eu tô aceitando quando eu aceito isso. Significa que eu aceito que o TSE pode inventar uma desculpinha pra caçar quem ele quiser. Que o TSE é a ditadura vigente e eles decidem até quais são os cidadãos que têm direito de ter a vida pública. Isso é um absurdo aceitar. Entendeu? E tá aí o Nando Moura falar que eu tô sendo usado pelos bolsonaristas porque eu tô defendendo coerência política, porque eu tô defendendo as instituições, a democracia e a constitucionalidade, é um absurdo. É uma falácia. Entendeu? É querer descredibilizar a minha luta, querendo me associar a como se eu fosse um bolsonarista que tá associado a querer fazer o Bolsonaro ganhar. Eu quero que o Bolsonaro se foda. Eu já falei isso várias vezes. Eu estou cagando para Bolsonaro. Inclusive, eu coloquei ali no Twitter recentemente, já tô sendo xingado também. Eu acho que o Ciro seria melhor presidente do que o Bolsonaro. Entendeu? O Ciro me defendeu nessa minha última censura. O Ciro foi lá na OAB falar que não pode fazer o que estava fazendo comigo, que era um absurdo. Entendeu? Nunca vi o Bolsonaro defender a minha liberdade. Nunca vi ele se posicionar quando eu estava sendo perseguido nas diversas vezes que eu fui perseguido. Nunca vi. Então por que eu tenho que apoiar Bolsonaro? Eu quero que Bolsonaro se foda. Ele é um político ineficiente que nos seus 4 anos de poder entregou um país submisso, escravo do globalismo, com um presidente fraco que é o Lula, e ele também fraco, pelado, com uma mão na frente e outra atrás, que não consegue nem sequer garantir os seus direitos políticos. Então eu não apoio Bolsonaro porra nenhuma, mas eu também não apoio ele ser caçado injustamente. Porque ou a gente tem um país com leis, onde as coisas são sérias, e que não existe perseguição política, não existe censura, não existe máfia, não existe ditadura, ou você fica preso no seu ódio a uma figura política que é o Bolsonaro, e aí fica justificando todos os absurdos que os sistemas estão aplicando no povo brasileiro por causa do seu ódio ao Bolsonaro. Que é isso que o Nando Moura tá fazendo. Entendeu? Então é isso que o Nando Moura não consegue entender. Ele é uma criatura presa no ódio. Eu não tô falando pra ele apoiar o Bolsonaro. Eu não tô falando pra ele falar que o Bolsonaro é um bom presidente. Eu tô falando pra você apoiar as leis, cara. Apoiar o certo pelo certo. Apoiar que exista direitos políticos respeitados, que existe o devido processo legal, que as pessoas não possam ser condenadas sem prova. Isso não é pedir pra defender o Bolsonaro. Eu não vou votar no Bolsonaro se ele conseguir se eleger novamente. Eu não votei no Bolsonaro nessas últimas eleições. Entendeu? Mas as pessoas, elas não conseguem sair dessa dualidade, dessa corrida de cavalos, desse jogo político, onde a gente fica torcendo pra times e todos os times estão trabalhando pra não fuder. Eu não torço pra time.
Se eu tiver que defender o Bolsonaro pra defender o Brasil, eu vou defender. Se eu tiver que atacar o Bolsonaro quando ele for uma ameaça ao Brasil, eu vou atacar também. É isso. Eles não conseguem entender que eu sou independente, entendeu?